Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Existe sorte ou azar? Destino significa direção, caminho, e não estrada fixa e reta que temos que simplesmente seguir. Sendo assim, sorte ou azar é consequência de nossos atos, pensamentos e ações. Colhemos sempre o que plantarmos. E julgar que algo ou alguém está influenciando a sua vida é transferir a responsabilidade para os outros. Para sermos seres individuais e únicos, atraímos para nós mesmos aqueles que se afinam com os nossos pensamentos. Naquele determinado momento de nossas vidas, atraímos fatos que estão firmemente enraizados em nosso pensamento. Somos retrato do que pensamos. Por isso, o pensamento é uma arma de dois gumes. Ao pensarmos, começamos a materializar o desejo de que algo se realize. E quantas vezes ao dia pensamos em coisas ruins? Seja no trabalho, onde às vezes reclamamos do ambiente, do chefe, do salário, parte dos companheiros, e nem paramos para pensar que somos parte integrante, ativa do local, e que contaminamos o ar com nossos pensamentos que se juntam a outros, como nós, que vão carregando a psicosfera de energias negativas. Assim também o é nos relacionamentos, onde atraímos para nós pessoas que espelham o nosso momento. Se pessoas mal-humoradas, doentes da alma estão ao redor, é a nossa sintonia que atrai. Vigie seus pensamentos. Cuide de que seu dia não seja contaminado pela atmosfera cinza dos alarmistas de plantão. Gente que só fala que o mundo está pior, que a violência só aumenta, que reclama de tudo. Pense na sua força de modificar o mundo, o seu mundo. Pois não adianta querer consertar o mundo inteiro, pois o mundo inteiro é feito de individualidades. E ninguém presta atenção a esse fato, ninguém muda ninguém. Então mude a você e seus pensamentos, que seus atos serão melhores, a sua vida será melhor. E servirá de espelho para outras pessoas que aprenderão com você a sorrir e a vigiar seus pensamentos. Aprenda a construir um mundo melhor para você e para os seus. Sorria mais, reclame menos, construa mais, pensando e agindo positivamente. Assim, com essa mensagem, que infelizmente nós não sabemos o autor, mas que encontramos outro dia e que tem tudo a ver com o tema que nós vamos tratar, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um dia, em mais um programa, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam, nesta noite, se encontrar em paz. Desejando que todos possam ter uma semana iluminada, produtiva e rica de muito aprendizado. Hoje estaremos tratando a respeito de um tema importante: cuidar dos nossos pensamentos. Porque pensamos todo o tempo. Penso, logo existo, já dizia o filósofo da antiguidade. Mas precisamos vigiar as nascentes dos nossos pensamentos, o seu colorido, o seu teor. Porque, como a mensagem de início falou, dependendo do teor e da qualidade da direção dos nossos pensamentos, isso trará repercussões importantes na nossa vida, na nossa saúde e ao nosso redor. Estaremos aqui tratando a respeito desse tema, trazendo contribuições valiosíssimas deixadas por irmãos que aqui transitaram, entre elas Joana de Ângeles, como também irmãos nossos que ainda estão aqui conosco, entre eles Alírio Cerqueira, de Cerqueira Filho, que tem um currículo muito interessante, é médico, biólogo, pós-graduado em medicina homeopática, psiquiatria, psicologia,
e psicoterapia transpessoal, também em terapia regressiva e de vivências passadas, além de um grande experiente na área da programação neurolinguística. Nesse livro, em que ele trata sobre energia mental e autocura, tem um capítulo muito interessante que nós destacamos algumas falas e que vocês vão ver tem muito a ver também com a mensagem que nós vamos trazer da veneranda Joana de Ângeles. E o título da mensagem do capítulo é Como superar pensamentos subconscientes, transformando-os em autoconscientes. É interessante porque a maioria de nós não nos atentamos para o teor e a qualidade dos nossos pensamentos. Geralmente nos deixamos envolver por eles, eles tomam de pronto a nossa vida, direcionam as nossas atitudes, as nossas posturas em relação às pessoas e à vida e nem nos damos conta. Então, inicialmente, a Lírio de Cerqueira vai nos dizer que os pensamentos eles são formados a partir das cognições. As cognições, por sua vez, são aprendizados que formam os esquemas cognitivos. E ele explica. Todos os aprendizados que temos ao longo da nossa vida vão se fixando na mente sob a forma de esquemas cognitivos. Esses esquemas ficam registrados nas células cerebrais do corpo físico e também nas células cerebrais do corpo fluídico. Eles são fixados pela repetição de padrões verbais e de imagens que irão formar as chamadas crenças. As crenças, por sua vez, nós trazemos na mente nada mais do que decodificação por meio das palavras dos esquemas que até então nós chamamos de cognitivos e que vão representar os nossos pensamentos. Então, nesse sentido, ele fala, os pensamentos são percebidos por meio de palavras, que são como as luvas que vestem um pensamento. E realmente, nós conhecemos a forma de pensar de alguém pela sua forma de se expressar. A forma de falar, as suas palavras, refletem, por conseguinte, as ideias e a natureza desses pensamentos. E ele diz, imaginemos o pensamento como se fosse uma mão invisível. Agora revistamos essa mão invisível com a luva. A luva são as palavras utilizadas para expressar esse pensamento. No processo de autoconsciência, ele nos lembra, é fundamental que nos tornemos conscientes dos pensamentos automáticos, subconscientes, ou seja, que estão num nível abaixo da consciência, mas que eles são fáceis de serem acessados a partir de uma postura reflexiva, por exemplo. Isso é possível tomando contato com a sua decodificação, sob a forma das palavras que verbalizamos aos outros, ou que dizemos para nós mesmos nesse diálogo interno. E olha que interessante. E ele nos chama a atenção para a importância desse diálogo interno. E ele diz, é importante tomarmos consciência desses diálogos internos e também daquilo que falamos aos outros de forma automatizada. Se fizermos isso, vamos perceber que pensamos e falamos muitas coisas inadequadas ao longo do dia. Se nós aprendermos a filtrar os pensamentos e somente aproveitar as coisas boas, vamos deixar de falar a metade ou até mais daquilo que verbalizamos, tornando-nos mais seletivos para que as palavras inadequadas não gerem tantos problemas para a nossa vida. Olha que importante, geralmente nós não adotamos esse tipo de postura nas nossas vidas diárias, porque nós vivemos muito no automatismo. Aqui é um exercício para que pudéssemos parar um pouco e analisar, sempre que possível, o teor dos nossos pensamentos. Se fizermos isso como uma prática, naturalmente, diz a Lírio de Cerqueira, é como se nós criássemos um automatismo positivo que impede que possamos enveredar para caminhos e posturas que mais tarde pudessem nos deixar a condição de arrependimento. Mas ainda nesse sentido,
trazendo valiosíssimas contribuições, nós vamos encontrar Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas, o seguinte capítulo intitulado Pensamento e Bem-Estar. E aqui Joana de Ângeles já nos diz: pensar bem é a elevada forma de viver. Pensar bem é a elevada forma de viver. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Olha só. Pelo teor vibratório do seu pensamento, podemos avaliar o nível moral da criatura humana. Em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Cada um, vale repetir, cada um vive num mundo edificado, construído, pautado, solidificado pelo seu pensamento. Então deveríamos refletir em que mundo nós estamos vivendo diuturnamente. Em que mundo nós estamos vivendo habitualmente. Embora todos se encontrem na mesma comunidade, vinculando-se ou não pelos laços consanguíneos, diferem razoavelmente pelos conteúdos mentais que produzem e que exteriorizam. Podemos, às vezes, viver no mesmo núcleo, pode ser até a mesma família, mas haveremos de ter teor de pensamentos diferentes, porque isso representa também a construção individual e o patrimônio individual de cada ser. E ela segue: graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar não somente daquele que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Graças à educação mental e moral, o pensamento emite ondas vigorosas que contribuem para o bem-estar não somente daqueles que o cultiva, assim como daqueles que o cercam. Quando ocorre o contrário, e o indivíduo se permite o luxo das construções mentais doentias, perversas e insensatas, tomba nos resvaladouros emocionais, conduzindo lixo psíquico que se transforma em toxinas destruidoras. Cada comportamento mental possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. Eu vou repetir. Cada comportamento mental, diz Joana, possui o seu correspondente emocional. Pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Como ninguém saudável vive sem pensar, o ideal é que se opte pela forma eficaz e positiva em favor de suas construções morais. Aquele que não tem bons, possui maus pensamentos, não havendo nessa área um tipo de neutralidade em que a mente nada elege. A preferência pelos pensamentos perturbadores tem sua origem nos hábitos doentios, arraigados que procedem das experiências anteriores. Quando o espírito vivenciou amargos e dolorosos comportamentos, é como se essas experiências transatas geraram um patrimônio não muito feliz, que são esse arcabouço de comportamentos e pensamentos que se amealham ao longo da existência e que se fixam nessa condição negativa, perturbadora. E a necessidade imperiosa de renovar-se impõe-se-lhe como condição indispensável para a conquista da harmonia em favor da existência saudável. Eis porque, na maioria das vezes, essas instalações mentais perturbadoras são a oportunidade para que a criatura aprisionada nesse complexo
emaranhado de pensamentos negativos e que lhe gera dor e sofrimento, seja também a oportunidade para reeditar os seus pensamentos, a sua forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo e também a si mesmo. Velhas construções mentais de Joana de Ângeles defluem dos vícios de conduta primitiva e devem ceder lugar a experiências novas de edificação moral, objetivando realizações comprometidas com a ética, com o princípio do equilíbrio que devem viger no íntimo e na sociedade. Para que seja conseguido o tentame, faça mister a elaboração de um código de bem proceder, dentro do eixo ego-self de perfeita sintonia. Muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores de Joana, que levam, por sua vez, a fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta de Joana, conhecendo-lhes os pensamentos daqueles que o tentavam perturbá-lo, interrogou-os: por que pensais o mal em vossos corações? Ele sabia que o mal preservado no coração é responsável pelas misérias que assolam o caráter do indivíduo e que o envilece. Sendo o seu o ministério de amor, ele trouxe a mensagem de esperança e de paz, a fim de que os pensamentos humanos se concentrassem na edificação do reino de Deus na terra, através da legítima fraternidade e da nobre compaixão. Não te permitas, nos recomenda Joana, te fixares em fixações mentais infelizes que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhe exornaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. És o que cultivas no mundo íntimo, através dos teus pensamentos. Quando te acercas de um jardim, logo és surpreendido pelo aroma das flores, da mesma forma que, ao te aproximares do pântano, de imediato sentes o odor prurido que exala. Os pensamentos são os benfeitores frequentes ou os algozes constantes, de acordo com a ideação de que seja um instrumento. Então, dependendo desse teor, esses nossos pensamentos podem ser os nossos benfeitores ou os nossos algozes. Que possamos então analisá-los sempre que possível. Quando estivermos, sobretudo, com as nossas horas vazias, vamos observar através desse auto-olhar. Sermos espectadores dos nossos pensamentos e analisar o seu próprio teor. Em face dessas reflexões de Joana, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas, cujo teor mental se encontre em perfeita afinidade com o teu. Ou seja, muito do que tem a ver o Alírio de Cerqueira, quando ele diz, na fala dele, que essas vibrações mentais, e também com a mensagem inicial, né? Quando falava que o nosso pensamento atraía determinados tipos de pessoa para perto de nós, porque vai gerando essa sintonia por afinidade. E aí poderemos sim atrair essas companhias do corpo físico ou não. Dependendo desse teor, nós teremos a qualidade dessas relações e dessas companhias. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais. É como se fosse a chave na fechadura. Como efeito de atos perniciosos praticados em existências passadas. Então, algumas perturbações mentais, elas têm uma origem dos atos inóbeis do passado.
Porque às vezes quando a gente faz um dano a alguém ou prejudica alguém, a gente acha que está ferindo somente o outro. Na realidade, na prática infeliz cometida contra alguém, diretamente eu estou lesando a minha consciência. Por isso que o Cristo já havia nos dito e havia nos dado a receita profilática contra o sofrimento. Faze ao outro aquilo que desejas que seja feito a ti. Então, ainda nesse sentido, nos diz Joana que ocorrendo a mudança de conduta mental, mais facilmente convence-se esses perseguidores, esses algozes. Assim, mudando a nossa postura mental, conseguimos convencê-los do erro, do perseguidor do erro em que persevera, facilitando a liberação do enfermo da alma. Então, as nossas posturas modificadas, as nossas posturas mentais, vão aos poucos convencendo o perseguidor que nós somos seres diferentes. Noutras circunstâncias, as reflexões doentias, os pensamentos negativos propiciam a depressão, abrindo campo para os tormentos evitáveis. À medida, então, que te elevas pelo pensamento, sucedem-te ocorrências agradáveis, geradoras de alegria, de bem-estar que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Isso é tão verdadeiro. Por exemplo, quando nós evocamos a memória e lembramos de um fato prazeroso, de uma lembrança muito feliz do passado, nós somos invadidos por sensações agradáveis. O nosso cérebro não distingue aquilo que é uma memória daquilo que está acontecendo. Então nós somos inundados por essas manifestações de bem-estar. Então por que não usamos isso ao nosso favor? Quando às vezes nós ficamos reiteradas vezes e oportunidades relembrando aspectos negativos, pessoas que nos machucaram, lembrando esses eventos infelizes e nos amargurando, criando ao entorno de nós uma psicosfera doente, negativa, sombria, que nos adoece o corpo físico e que na maioria das vezes nós nem nos damos conta. E que às vezes gera uma verdadeira nuvem cinzenta ao nosso entorno, fazendo com que as pessoas se afastem de nós naturalmente, porque ninguém quer ser contaminado por lama. Se existe alguém enlameado ou que exala mau odor, nós nos afastamos naturalmente, pois às vezes são os odores, os maus odores do nosso pensamento, que distanciam as pessoas de nós. Porque esses pensamentos que têm um padrão vibratório mais denso, por isso que eles ficam orbitando ao redor de nós, geralmente geram essas manifestações doentias, tristes, que afastam as pessoas de perto de nós. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes através de leituras sadias, de conversações úteis e de convivência saudável. Aquele que, no entanto, prefere a preservação dos comportamentos afligentes, com os quais parece adaptado, responde pelos próprios insucessos, sem as escusas de que é má sorte que o persegue, o destino que lhe é revel, sempre atribuindo a responsabilidade fora de nós. Nós somos essencialmente barulhentos, internamente e externamente. Vocês devem ter naturalmente escutado alguns ruídos ao redor, no nosso entorno. Nós somos seres barulhentos e o silêncio nos fala tão positivamente. O silêncio às vezes é um convite tão rico para tantas coisas que podemos aprender. Às vezes, no profundo silêncio é que os pensamentos gritam. E nesses momentos onde os pensamentos gritam, é uma oportunidade valiosa para que possamos enxergar o seu teor, a sua face e para onde estão nos dirigindo. Então, Joana de Ângeli nos diz, por exemplo, que da mesma forma, aquele que se esforça para substituir os hábitos mórbidos por outros de natureza equilibrada, transfere-se dos patamares em que se encontra para outros níveis de aspiração e de sentimentos que tipificam as esferas do bem e da luz. Nunca cesses de tentar as alterações
mentais que te façam necessárias. Se não consegues alterar de uma para outra, para outro momento, as expressões do pensamento, insiste, perseverando, e criarás novos hábitos que se te incorporarão, aprofundando raízes e envolvendo-te em clima de paz. Traições, guerras, crimes de toda parte, de todo porte, assim como fidelidade, paz e trabalhos do bem, se originam no pensamento que os fomenta. Então poderemos usar os pensamentos para destruir ou construir. Por fim, não te esqueças de que os pensamentos tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios em que se constituem. Vivendo nessa psicosfera, serás feliz e desventurado por livre eleição, ou desventurado, serás feliz ou desventurado por livre eleição. Sempre estarás pensando. Asseveram alguns estudiosos do pensamento que o indivíduo normal, em 24 horas, elabora cerca de 95 mil pensamentos. Lamentavelmente, a grande maioria é constituída de ressentimentos, interesses vis, paixões negativas, anseios libertinos, repetitivos, vulgares, quando não são elaborados em formas inexpressivas. Quando puderes utilizar dessa força com sabedoria e proveito, transformá-lo-ás em uma alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo, diz Joana. E por fim, o ser humano vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, conquistando espaços, melhorando a existência. Quando, porém, controlar o pensamento, terá descoberto por segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Tanto empenho para controlar a natureza, mas não temos a força de controlar o nosso pensamento. Que possamos adotar essa prática em nossas vidas, utilizando a frequência, a disciplina, a serenidade para olhar para eles, conquistá-los e reeducá-los. Não lutemos contra eles. Observemos e reeduquemos. Através das boas leituras, como nos disse Joana, através das boas conversações, porque tem tipo de conversa em que nós estabelecemos com os outros ou que os outros estabelecem conosco, o que vai dando um teor difícil, a gente vai percebendo que o estado de angústia vai se intensificando, então não são conversações edificantes. Que busquemos discretamente sair de fininho, sair à francesa, como costumam dizer alguns, para que possamos cuidar da higiene dos nossos pensamentos. Este pensamento que pode ser tão rico, tão produtivo para todos nós, mas basta e é importante que possamos ter a vontade para lidar com eles. Assim, desse modo, trazendo essa reflexão importante, no momento em que a humanidade é inundada, invadida por aquilo que Augusto Cury intitulou como Síndrome do Pensamento Acelerado. Quanto mais acelerado, mais difícil de nós observarmos o seu teor, e mais fácil, sendo acelerado, de que nos deixemos levar pelos automatismos. Cuidemos então dos nossos pensamentos e, com o auxílio do alto, possamos utilizar os recursos disponíveis. Uma música calma, uma meditação, uma oração, nos conectarmos com esses programas online de rádio, de TV, nos canais do YouTube, para que possamos alimentar o pensamento com os bons frutos, com as boas sementes, para colher os bons frutos. Desse modo, agradecendo a generosidade da atenção de todos vocês, dessa companhia amorosa, agradável e essas vibrações que nos chegam a cada segunda-feira, esse carinho de sempre, e fazendo o convite, porque não poderíamos deixar de falar, para que conheçam sempre os programas no canal da Rádio Brasil Espírita ou no site
podendo divulgar também para outras pessoas, para outros corações necessitados da boa mensagem, da mensagem cristã, que traz esse refrigério para os nossos corações, em um mundo e em um momento tão desafiador para todos nós. Agradeço enormemente essa atenção de sempre. E faço um convite. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um QR Code. E nele está a oportunidade, a possibilidade de ajudarem esse projeto da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 10 anos vem iluminando consciências nos diferentes cantos desse planeta. Então, vão lá, façam as suas doações dentro daquilo que é possível, porque sabemos que todos vivemos momentos bem desafiadores. Agradeço, como sempre, e estimando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, no programa Caminhos de Autoiluminação. Um beijo no coração de todos, que todos vocês possam ter as bênçãos de uma semana iluminada e produtiva. E que o Mestre sempre esteja próximo a nós, porque mesmo não convocado, nunca se afasta, como nos diz a veneranda Joana de Ângeles. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Muita paz.